E nesse vídeo iremos falar sobre as causas de desconforto torácico potencialmente fatais, porém uma visão geral, né? Iremos falar quais são essas principais causas potencialmente fatais como manifestação principal à dor torácica. Então, dentre as principais causas, nós temos o pneumotórax hipertensivo, que é uma situação grave que o paciente manifesta com dor torácica. Temos também o paciente que apresenta embolia pulmonar, que são alterações respiratórias. Temos ruptura esofágica. Além disso, nós temos o paciente que apresenta um edema agudo de pulmão, associado ou não a uma insuficiência cardíaca congestiva. Além disso, temos também um paciente que apresenta arritmia. Então, a arritmia, dependendo da arritmia, o paciente vai ter como apresentação dor torácica. Além disso, nós temos dissecção aórtica, tamponamento cardíaco e síndrome coronariana aguda. Então, dentre as principais causas, nós levantamos essas como causas potencialmente fatais. Percebam que eu coloquei aqui destacado pneumotórax hipertensivo, embolia pulmonar e síndrome coronariana aguda. Eu coloquei essas patologias marcadas, pois nós temos um curso de emergências respiratórias disponíveis dentro da plataforma na área do escape. Um curso ministrado pela doutora Lawane, onde explicou de uma forma brilhante sobre esses dois temas, tanto o pneumotórax hipertensivo como a embolia pulmonar. Para não ficar algo repetitivo, eu não irei falar especificamente desses temas. Irei passar uma visão geral sobre eles, mas não teremos um vídeo específico para esses temas, pois nós já temos aulas dentro do curso de emergências respiratórias. E isso também se encaixa para a questão da síndrome coronariana aguda. Nós temos um curso de síndrome coronariana aguda, um curso completo, e vocês podem estar se aprofundando assistindo esse curso sobre síndrome coronariana aguda. Devido a isso, não iremos aqui entrar em detalhes, mas eu quero passar uma visão geral sobre essas três patologias para que em seguida a gente possa entrar nas outras causas potencialmente fatais. Pneumotórax hipertensivo, a gente já entende que é ar no espaço pleural e esse ar ele começa a se acumular até um ponto onde ocorre um aumento da pressão intrapleural. Isso faz com que o pulmão seja colabado e que ocorra repercussão hemodinâmica devido ao desvio do mediastino. Quando o mediastino ele desvia para a região contralateral, eu pressiono tanto o coração como os grandes vasos e isso prejudica o retorno venoso. Então, o paciente que apresenta pneumotórax hipertensivo, ele pode ter um choque associado, um choque tipo obstrutivo. Então, é um quadro grave que merece atenção. Diante dessa situação, o paciente tem que ser atendido o mais rápido possível. Então, o paciente que apresenta pneumotórax hipertensivo, ele vai ter dor torácica. Só que é uma dor torácica associada a uma angústia respiratória. Então, percebam que diante de um quadro de pneumotórax hipertensivo, o paciente ele vai ter taquipneia, ele pode apresentar dispneia. É um paciente que, quando vai fazer uma avaliação, percebe que a expansibilidade pulmonar vai estar diminuída no lado afetado. Além disso, através da ausculta, conseguimos perceber que os murmúrios vesiculares eles estarão diminuídos ou ausentes no lado do hemitórax afetado. Se formos fazer a percussão, por mais difícil que seja fazer esses dois parâmetros, tanto a percussão como a ausculta no ambiente pré-hospitalar, mas se conseguirmos fazer a percussão, iremos perceber um som hipertimpânico, ou seja, devido à grande quantidade de ar que se encontra nesse hemitórax afetado. Além disso, nós temos desvio de traqueia, caso ocorra esse desvio do mediastino, e também, tardiamente, o paciente pode apresentar aí um enfisema subcutâneo. Então percebam que a dor torácica é uma manifestação importante, mas nem sempre vai ser só a dor torácica. Existem sinais e sintomas associados. E esses sinais e sintomas associados a esse desconforto torácico nos ajuda a suspeitar de que alteração esse paciente está apresentando. Então, diante de um pneumotórax hipertensivo, a gente já sabe que é um diagnóstico clínico. A nossa avaliação ela é o suficiente para podermos suspeitar de um pneumotórax hipertensivo. Diante de um pneumotórax hipertensivo, iremos seguir o ABCDE, ofertar oxigênio para esse paciente,
monitorizar esse paciente, iniciar uma reposição volêmica e, caso seja atendido por um suporte avançado, é feito de imediato uma descompressão torácica. Ou seja, eu preciso retirar aquele acúmulo de ar que está dentro do espaço pleural, que está causando toda essa repercussão hemodinâmica. Então, de forma imediata, pode ser feita uma descompressão torácica. E essa descompressão torácica ela pode ser feita tanto no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular, ou no quinto espaço intercostal, na linha axilar anterior. Então, pode ser feita nesses dois locais. Agora, se tratando de um tratamento definitivo, sabemos que para tratar um pneumotórax hipertensivo deve ser feita uma drenagem torácica. Tá? Então, como tratamento definitivo, é realizada a drenagem torácica. Então, de uma forma rápida, simples, a ideia aqui foi passar uma visão geral sobre o pneumotórax hipertensivo. Agora, se tratando de um paciente com embolia pulmonar, devemos suspeitar de um paciente que ficou muito tempo imobilizado, ou seja, ficou muito tempo sem se movimentar. Além disso, o sexo feminino é um fator de risco devido ao uso de contraceptivos orais. Então, sempre suspeitar de uma paciente mulher ou um paciente que ficou muito tempo sem se movimentar. Um paciente desse que apresenta um quadro de espinéia súbita. De repente, o paciente começou a ter dificuldade para respirar. Uma dificuldade para respirar associado a uma dor torácica do tipo pleurítica. E o que é uma dor torácica tipo pleurítica? É uma dor intensa que acontece de forma abrupta e ela tem uma característica tipo pontada. E essa dor, ela piora com a inspiração e com a tosse. Isso é dor pleurítica e é uma dor bem localizada. Então, um paciente que apresenta um quadro de embolia pulmonar é um paciente que vai ter uma dispneia súbita associado a uma dor pleurítica, ou seja, uma dor intensa, abrupta do tipo pontada, que piora com a inspiração ou com a tosse. Além disso, o paciente também pode apresentar visão turva, pode ter um quadro de síncope e tosse seca ou taquicardia inexplicada. Então, são algumas manifestações que estão associadas com a dor torácica. Diante dessas características, temos que suspeitar de um paciente com embolia pulmonar. Embolia pulmonar nada mais é que um trombo que se formou em um vaso profundo, ele se desprendeu e ele passou pela circulação venosa, chegando ao coração, causando assim uma obstrução nas artérias pulmonares. Se eu tenho uma artéria pulmonar obstruída, vai dificultar a passagem do sangue e aquela área pulmonar pode entrar num quadro de infarto, de uma isquemia, e o paciente apresentar essa dor tipo pleurítica. Então, isso é o que caracteriza um paciente com embolia pulmonar. Falando agora sobre a síndrome coronariana aguda, é importante entender que quando falamos de síndrome coronariana aguda, estamos falando ou de uma angina instável ou de um infarto agudo do miocárdio sem supra de ST ou infarto agudo do miocárdio com supra de ST. E a dor característica de um paciente que apresenta síndrome coronariana aguda é uma dor anginosa. Essa dor anginosa é uma dor retroesternal em aperto, em constricção, que pode irradiar para o pescoço, para a mandíbula ou para o braço. Essa dor, na maioria das vezes, ela é desencadeada aos esforços e ela melhora com repouso. Isso é uma dor típica anginosa, uma dor retroesternal em forma de aperto, em constricção, que irradia pescoço, mandíbula e braço, que é desencadeada aos esforços e melhora com repouso. Então isso é o que caracteriza uma dor tipo anginosa. Então, diante de um paciente com essa dor característica, temos que pensar de uma dor de origem cardíaca e sempre pensar em síndrome coronariana aguda até que a nossa avaliação e os exames provem o contrário. Podemos fazer um exame rápido, objetivo e que vai descartar 80% dos casos, que é o eletrocardiograma. Então, quem está no suporte avançado, por exemplo, tem como fazer, através do monitor cardíaco, uma avaliação eletrocardiográfica. E em cima dessa avaliação, juntamente com a clínica, tentar suspeitar ou descartar uma dor característica de origem cardíaca. Então, de uma forma geral, eu queria passar essa visão para vocês sobre essas 3 patologias, mas que vocês podem estar se aprofundando nos cursos específicos de emergências respiratórias e o curso de síndrome coronariana aguda. Então, essas são as principais causas potencialmente fatais
que tem como manifestação principal a dor torácica. Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.